Boa noite, meu caro aluno. Estamos concluindo a unidade 4. A unidade 4 é sobre provas dedutivas e estamos chegando na seção 7. Duas sessões que faltaram é porque eu julgo que não são tão difíceis e não são necessárias aulas por vídeo. Vamos ver então a seção 7. Nós vamos ver o princípio das casas de pombos, ou também chamado princípio das gavetas de Dirichlet. O princípio é simples, né? Ele afirma que, se tivermos N casas para acomodar N mais um pombos, então podemos afirmar que existe uma casa com 2 pombos. É simples, né? Você tem 10 casas e 11 pombos, tem que ficar pelo menos uma casa com pelo menos 2 pombos. Com esse princípio, mesmo assim tão simples, é possível resolver vários exercícios curiosos. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo: se tivermos um grupo de 13 pessoas, então com certeza 2 delas fazem aniversário no mesmo mês. E se o grupo aumentar para 32 pessoas, podemos afirmar também que existem 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. A explicação é a seguinte: pelo princípio das casas de pombos, se houvesse mais pessoas do que meses, é certo de que pelo menos 2 pessoas terão nascido no mesmo mês. De outro modo, são 13 pessoas, são 12 meses no ano. Uma pode ser em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, mas como são 13 pessoas, vão ter pelo menos 2 pessoas do mesmo mês. E a explicação é análoga para a questão do dia do mês, porque temos no máximo 31 dias em cada mês, são 32 pessoas, vai ocorrer que num certo dia pelo menos 2 pessoas fazem aniversário naquele dia. Outro exemplo: dado um cubo cujo lado é 2 centímetros, mostre que, ao marcarmos 9 pontos em seu interior, isso é, no interior do cubo, a distância entre pelo menos 2 desses pontos é menor ou igual à raiz de 3 centímetros. A explicação é a seguinte: para cada par de faces opostas desse cubo, tomamos um plano paralelo a essas faces e que passa pelo centro do cubo. Por exemplo, eu tenho aqui a frente do cubo e tenho aqui a traseira do cubo. Então eu passo esse plano aqui que passa pelo meio do cubo e é paralelo a essas 2 faces. Então eu passo esse plano, passo esse e passo também um plano aqui na horizontal. Então, continuando, serão 3 planos que dividirão esse cubo em 8 cubinhos de aresta 1 centímetro. Eu tinha um cubo de aresta 2 centímetros, então ficaram 4 cubinhos de 1 centímetro em cima e 4 embaixo, então 8. E como temos 9 pontos, então pelo menos 2 pontos estarão no interior ou na superfície de um só cubo, esses cubinhos de aresta 1 centímetro. Sendo a maior distância entre 2 pontos quaisquer num desses cubos igual ao comprimento da diagonal do cubo, ou seja, 3 centímetros, aliás, raiz de 3 centímetros, temos o resultado desejado. Espero que você tenha entendido que aqui entre uma ponta do cubo e a outra ponta diametralmente oposta,
a distância é raiz de 3. É fácil de ver, repara. Aqui, essa diagonal aqui numa superfície é raiz de 2. Aqui é 1, esse lado. Então, a diagonal que vem dessa ponta para essa ponta, pelo teorema de Pitágoras, vai ser raiz de 3 centímetros. Um último exemplo. Todos os pontos de um plano são pintados de azul ou vermelho. Há infinitos pontos num plano. Eu pinto cada um de uma dessas duas cores. Pinto aleatoriamente. Um ponto azul, um ponto vermelho, um ponto azul, um ponto vermelho. Pinto todos os pontos de um plano. Prove que podemos encontrar dois pontos da mesma cor que distam exatamente 10 centímetros. Solução. Basta imaginarmos um triângulo equilátero de lado igual a 10 centímetros. Então, eu tenho um triângulo equilátero de lado igual a 10 centímetros. Como são duas cores, que é como se fosse duas caras de pombos, e como são 3 pontos no triângulo, então 3 é como se fosse o número de pombos, pelo princípio das casas dos pombos, deixa eu consertar aqui, das casas dos pombos, teremos 2 pontos da mesma cor. Isso é, uma vez que esse é de uma cor, digamos, azul, e esse é da cor vermelha. Então, este daqui tem que ser duas coisas. Uma de duas coisas. Ou ele é azul ou é vermelho. Se ele for azul, então está resolvido. Nós temos 2 pontos azuis distando 10 centímetros. E se ele for vermelho, nós temos 2 pontos vermelhos distando 10 centímetros um do outro. Se você quiser treinar mais sobre todo o assunto da unidade 4, aconselho que vá nesses links. Um deles tem os problemas propostos, os exercícios, e o outro tem as soluções bem detalhadas. Isso pode lhe ajudar muito. Muito obrigado, meu aluno. Deus lhe abençoe e até mais.